Imagine descobrir que um dos hormônios mais desejados da história do fisiculturismo já foi retirado do corpo de pessoas mortas. Parece ficção, mas isso realmente aconteceu. Muito antes da engenharia genética, existia apenas uma forma de produzir o hormônio do crescimento humano. Ele era extraído da hipófise, uma pequena glândula localizada na base do cérebro de pessoas já falecidas. Durante décadas, essa foi a única fonte disponível. Para entender essa história, precisamos voltar aos anos 1950. Naquela época, os cientistas já sabiam que a hipófise produzia o hormônio responsável pelo crescimento do corpo humano. O problema era que o hormônio encontrado em animais simplesmente não funcionava em seres humanos. Por isso, não havia alternativa. A única maneira de obter o GH era coletando hipófises durante autópsias. Essas glândulas eram enviadas para laboratórios especializados, onde passavam por um longo processo de purificação. Mesmo assim, o rendimento era extremamente baixo. Eram necessárias milhares de hipófises para produzir pequenas quantidades do hormônio. Por causa dessa escassez, o GH era reservado quase exclusivamente para crianças que sofriam de deficiência grave de crescimento. Mas aos poucos, outro grupo começou a demonstrar interesse nesse hormônio: os atletas. No fim da década de 1970 e no início dos anos 1980, alguns médicos e treinadores perceberam que o GH poderia favorecer a recuperação muscular, estimular o crescimento de tecidos e ajudar na redução da gordura corporal. Essas características chamaram a atenção de atletas de elite e de alguns fisiculturistas. Naquela época, porém, conseguir o produto era extremamente difícil. O GH era raro, caro e produzido em quantidades muito limitadas. Existem relatos históricos de que alguns atletas de alto nível conseguiram acesso ao hormônio de origem cadavérica. Mas até hoje, há poucas evidências documentais que confirmem exatamente quem o utilizou. O que se sabe é que esse hormônio era considerado um verdadeiro artigo de luxo. Então, em 1985, tudo mudou. Médicos começaram a identificar casos de pacientes que desenvolveram uma doença cerebral rara e fatal após receberem o hormônio extraído de cadáveres. A doença era a Creutzfeldt-Jakob. Ela é causada por prions, proteínas anormais capazes de destruir lentamente o cérebro. Os pacientes apresentavam perda de memória, dificuldade para caminhar, alterações neurológicas graves e, infelizmente, a doença levava à morte. As investigações revelaram que algumas hipófises utilizadas na fabricação do hormônio pertenciam a pessoas contaminadas. Como os métodos de purificação da época não eliminavam os prions, o GH acabou transmitindo a doença para parte dos pacientes tratados. A descoberta causou enorme preocupação em todo o mundo. Os programas que utilizavam o hormônio do crescimento de origem cadavérica foram interrompidos quase imediatamente. Parecia o fim dessa história. Mas a ciência já estava prestes a mudar tudo. Também em 1985, pesquisadores conseguiram produzir o hormônio do crescimento utilizando engenharia genética. Nascia o GH recombinante. Quimicamente, ele era praticamente idêntico ao hormônio natural produzido pelo corpo humano. A diferença era que agora ele podia ser fabricado em laboratório, em larga escala, sem depender de tecidos humanos e com muito mais segurança. Essa inovação transformou completamente a medicina. E também mudou o esporte. Nos anos seguintes, o GH tornou-se muito mais disponível. Seu uso começou a crescer entre atletas de alto rendimento e ganhou espaço dentro do fisiculturismo profissional. Muitos especialistas acreditam que essa nova disponibilidade contribuiu para a evolução dos físicos observados nas décadas seguintes, marcados por maior volume muscular, mais densidade e níveis impressionantes de definição. Hoje, quando alguém fala em hormônio do crescimento, quase ninguém imagina que sua história começou de uma maneira tão incomum. Durante décadas, uma das substâncias mais valiosas da medicina e do esporte dependia de um processo que hoje parece inacreditável, uma página pouco conhecida da história, que mostra como a ciência evoluiu para tornar os tratamentos muito mais seguros e como uma descoberta revolucionária mudou para sempre o futuro da medicina e do fisiculturismo. Se você gosta de conhecer as histórias mais surpreendentes dos bastidores do fisiculturismo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque ainda existem muitos capítulos dessa história que poucas pessoas conhecem.